Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, então, ao módulo 4 da nossa disciplina de Sociologia da Educação. Neste módulo, então, como está sinalizado na página, nós vamos fazer os estudos sobre Antônio Gramsci, que é, então, um dos intelectuais da Sociologia da Educação. Nós vamos compreender mais sobre a sua proposta, né? Nesse sentido, para essa compreensão, nós temos essa videoaula, né? Suscitando alguns conceitos, retomando também alguns conceitos do Karl Marx, né? Que então Antônio Gramsci é um dos seguidores, né? Do marxismo também, né? E a gente deixa como sugestão, então, para estudarmos mais sobre a proposta de Antônio Gramsci, né, que é de uma educação como reforma intelectual e moral da sociedade, que nos aprofundemos mais através também das leituras que estão disponíveis e do estudo, então, dessas leituras, que são um estudo de artigos, né? Entre esses artigos, eu destaco aqui que estão disponíveis, então, ali no módulo, né? O conceito de escola unitária, que vai ser evidenciado na videoaula, para quem quiser, então, aprofundar mais, entender mais sobre esse conceito, nós temos um artigo de um periódico que de um pesquisador que aprofunda esse conceito de Antônio Gramsci. Também tem um outro que faz uma relação muito forte, então, entre Gramsci e a educação, o pensamento pedagógico de Gramsci, e também um que é muito interessante, né, do meu ponto de vista, que vai trabalhar com o conceito de contra-hegemonia, que é um conceito que vai ser explorado na videoaula, através, então, da Mafalda, né? Então, são dicas de leitura para vocês. Espero que busquem pelo menos ler algum, né? O da Mafalda é bem interessante, porque o pesquisador vai trabalhando assim com uma leitura dos HQs, então das tirinhas da Mafalda, e isso vai fazendo com que a gente entenda melhor esse conceito de contra-hegemonia que vai ser explorado na nossa videoaula de hoje. Nesse sentido, então, eu quero dar início, então, à nossa apresentação de slides, tá? Da aula de hoje. Esses slides também estão disponíveis, então, lá aqui no ambiente, né? No Moodle, enfim. Nesse sentido, vamos lá, então, passamos a nossa apresentação, né? Vou explicando, então, alguns conceitos, né? A partir, então, das minhas sínteses, né? Produzidas a partir desse intelectual, então, né? Desse sociólogo. Então, destaco o pensamento de dois sociólogos, né? Um deles é Lois Althusser. Lois Althusser, que está na imagem acima, então, né? Como a seta indica, ele acredita que a escola ela é um aparelho ideológico do Estado. Então, a partir desse conceito de Lois Althusser, nós vamos ter, então, também um outro conceito, que é do autor que vai ser estudado nesse módulo, né, em especial, mais especificamente, que é o Antônio Gramsci, né, que viveu, então, de 1891 a 1937. Por sua vez, então, para Gramsci, a escola é o lugar que pode ser produzida uma contra-ideologia, ou então o que chamamos de uma nova hegemonia. Nesse caso, destaca-se então o papel transformador e emancipador do processo escolar. Para quem quiser compreender mais também o pensamento do Antônio Gramsci, eu deixo junto aos slides ali um hiperlink, que foi da onde eu retirei algumas dessas imagens e conceitos também, né? Lá da fonte da Wikipédia, né, de Sociologia da Educação, que tem um pouco mais sobre a história desse autor. Pode acessar esse hiperlink e ter acesso, então, a mais informações sobre as obras, enfim, sobre todo o delineamento histórico desse importante sociólogo. Né? Então, nesse conceito, dentro dessa proposta, então, né, nós vamos discutir um pouco mais o que são esses conceitos que foram apresentados aqui anteriormente, né, contra a ideologia, né, na escola, nova hegemonia, a transformação e a emancipação no processo escolar. Né? Então,
Nesse contexto, nós temos, dentro de uma importante obra, então, a introdução ao estudo da filosofia e do materialismo histórico, né? Então, a partir da concepção dialética da história de Antônio Gramsci, nós podemos pensar, então, ali tem as fotos do Antônio Gramsci que vão acompanhar essa apresentação, né, de slides numa parte dela. Então, o que é o homem, né? O que é o homem? Essa é a primeira, então, e a principal pergunta, que é, então, da filosofia, né, que parte lá da filosofia. O homem, então, ele é um processo, precisamente, o processo de seus atos. E a humanidade, que se reflete em cada individualidade, é composta de diversos elementos, entre eles, então, o indivíduo, os outros homens e a natureza também. Nesse sentido, então, destacamos que o indivíduo ele não entra em relação com outros homens por justa posição, mas sim de um modo mais orgânico, né, organicamente. O homem ele não entra em relações com a natureza simplesmente pelo fato de ser ele mesmo natureza, mas ativamente, então, por meio do trabalho e da técnica é que ele vai entrar em relação com a natureza, né? Nesse contexto, então, nós vamos ter todas essas relações de poder, já elucidadas também no módulo 3, pelos clássicos da Sociologia da Educação, que estudamos então, né? O poder econômico, o poder político, né? E o poder público, e aqui está o homem, o indivíduo, né? Podemos ver quem que ocupa a maior nessa figura ilustrativa, então quem é que vai ocupar a maior posição de destaque aqui, né? Então nós temos o poder econômico. O poder econômico ocupa maior espaço aqui nessa imagem, né? Quem consegue disputar o maior espaço. Depois vem o poder político, o poder público um pouquinho menor, e eu, então, está exprimido ali, né? Nessa sociedade que temos. Então, isso é uma forma de ler a sociedade a partir, então, dos manuscritos e das ideias de Antônio Gramsci. Então, nesse contexto, né, nós precisamos retomar alguns conceitos de Karl Marx, né? Quem é o Estado e quem é a sociedade civil? O Estado é um comitê para gerir, então, os negócios da classe burguesa. Caráter de classe. É um instrumento de dominação e manutenção de interesses, aparelhos de coerção, de repressão, de violência. E a sociedade civil, então, ela forma uma estrutura, um conjunto das relações econômicas. Nesse sentido, então, nós temos aqui, a partir do materialismo histórico, né, uma sociedade, né, que se dá nessas tensões e relações de superestrutura com infraestrutura, né? Formas de consciência social, ideológicas, filosóficas, artísticas e religiosas, estruturas jurídicas, políticas e repressivas do Estado, né? Então, isso conforme Marx, né? Estamos retomando alguns dos conceitos desse autor, né, que são importantes para a gente constituir, então, a base teórica que inspira Gramsci, né? A sociedade civil, então, é a base material de produção, então, dessa infraestrutura, né? E nesse sentido, né, para Gramsci, então, né, então, tiramos Marx aqui, né, mas Gramsci, baseado em Marx, então, traz que na superestrutura a gente tem o Estado ampliado, que é igual, então, a uma sociedade política, o Estado estrito, mais uma sociedade civil, né? E a infraestrutura, então, para Gramsci, ela se dá, então, numa sociedade econômica. Então, esse é um esquema, né, que eu trago aqui para a gente pensar um pouco e fazer um contraponto entre as ideias de Marx e de Gramsci, né, nesse contexto, então, do materialismo histórico da nossa sociedade, né? Pensando, então, em superestrutura e infraestrutura, conceitos já apresentados na videoaula do módulo 13, então, sobre Karl Marx. Nesse sentido, então, para Antônio Gramsci, a sociedade política, ou então esse Estado em sentido restrito, ou um Estado de coerção, né, formam
são os aparelhos repressivos, uma burocracia executiva e policial militar, o local da violência e da repressão. Já a nossa sociedade civil, então, para esse autor, ela é formada pelos aparelhos privados de hegemonia, que elaboram e difundem ideologias, lugar do consenso e da construção da hegemonia. Então, a partir de Marx, a gente tem um conceito que é esse das ideologias, né? E, então, a partir de Gramsci, ele vai trabalhar com essa ideia da hegemonia, né? Nós já vamos compreender um pouco mais sobre essa hegemonia. Então, um Estado ampliado, o Estado, para ele ser ampliado, precisa, então, dessa equação, sociedade civil mais sociedade política, dá origem, então, a um conceito de Estado ampliado, que é reforçado, então, pelo autor. Daí a gente pode pensar quais são as perguntas orientadoras do pensamento de Antônio Gramsci, né? Então, a partir do marxismo, né? Qual é a pergunta central de Gramsci? Quais as razões da popularidade de Gramsci em países, então, como o Brasil? E quais as razões da popularidade de Gramsci para um pensamento educacional que a gente pode dizer, então, entre aspas, que ele é de esquerda? Então, esses são pontos para a gente pensar sobre esse marxismo, né, do Antônio Gramsci, aqui nessa videoaula, e que eu gostaria que fossem, então, elucidados por nós, né, por vocês, enfim, né, fossem levados em consideração nos estudos que vocês fizerem, né, porque Antônio Gramsci, ele é um intelectual que é muito, até hoje, muito estudado, então, dentro da educação, né, até mesmo para compreender mais esse lugar da escola, né, a gente vai compreender alguns preceitos que ele defende, um tipo de escola que ele defende, então, a partir do marxismo. Então, Antônio Gramsci, né, é um defensor, então, é um intelectual do marxismo ocidental, né, que viveu, então, na Itália. As contribuições fundamentais. Então, a principal contribuição na concepção da sociedade civil, então, como esfera vinculada a uma superestrutura da sociedade. O Estado, ele significa muito mais do que um aparelho repressivo da burguesia. O Estado, ele vai incluir o quê? A hegemonia burguesa na superestrutura. Então, Carnot, que é um dos estudiosos de Gramsci, que afirma isso. ênfase na autonomia da política e do Estado em relação à base material, capaz, inclusive, de superar o elemento econômico. E essa ideia de Estado ampliado, né, que estava lá na equação, então, sociedade política e sociedade civil, Gramsci distingue na superestrutura as duas esferas, né? A sociedade política é definida como conjunto de aparelhos através dos quais a classe dominante detém e exerce o monopólio legal ou de fato da violência. Trata-se então de aparelhos coercitivos do Estado em convergência com as análises de Marx. Nesse contexto, então, nós temos a sociedade civil, que designa um momento ou esfera da superestrutura, definido, então, como o conjunto das instituições responsáveis pela representação dos interesses dos grupos sociais e pela difusão de valores simbólicos e ideológicos. A combinação entre sociedade política e civil é a combinação, então, entre coerção e hegemonia, que são alguns dos conceitos que vamos estudar nesta videoaula. Então, o marxismo ocidental, ele compreende uma sociedade política que tem o Estado em sentido restrito. O Estado, ele está para a coerção. Um conjunto de aparelhos coercitivos do Estado, burocracia executiva e policial militar, por exemplo, né? Por meio dos quais a classe dominante detém e exerce esse monopólio legal ou, então, de fato, da violência em convergência com as análises de Marx. Então, há aqui nessa sociedade política o predomínio da coerção, como já explicado no esquema, no slide anterior.
também. A sociedade civil, ela designa um momento ou esfera da superestrutura que é formada pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e difusão das ideologias, composta, então, pelo sistema escolar, pela igreja, pelos sindicatos, pelos partidos políticos, pelas organizações profissionais, também algumas organizações culturais, como revistas, jornais, meios de comunicação de massa, entre outros. E tem aqui, então, o predomínio da hegemonia, que é um conceito que a gente vai entender, né, e que eu indiquei já para vocês no início da videoaula, e volto a indicar, que façam, então, a leitura do artigo que faz uma análise através das tirinhas da Mafalda sobre a hegemonia, né, que é o conceito de Gramsci. Então, nesse sentido, nós temos, então, a presença de blocos hegemônicos, né? O que é um bloco hegemônico? Então, é o poder das classes dominantes sobre todas as classes dominadas dentro do modo de produção capitalista. E é garantido, então, fundamentalmente, por esse conceito de hegemonia, que é hegemonia o quê? Hegemonia cultural, que as classes dominantes, elas exercem sobre as classes dominadas, através, então, de um controle do aparato ideológico, né? Então, por isso essa ideia de bloco hegemônico vai sobrepondo sempre, né, a classe dominada, a classe dominante sobrepondo a classe dominada. Aí vem a ideia dos blocos, né? Então, que esse controle ele é exercido, então, através de um aparato ideológico. E uma dessas formas de aparato ideológico, então, é o sistema educacional, também as instituições religiosas e os meios de comunicação. Com isso, então, as classes dominantes, elas educam os dominados para que esses não apenas se subordinem naturalmente à classe dominante, mas que desenvolvam também um sentimento de identificação com elas, a fim de um suposto destino nacional. Então, o bloco hegemônico, ele consiste nessa amálgama de todas as classes sociais em torno de um projeto burguês, unicamente burguês. Esse é o favorecimento. Então, nesse contexto, a gente precisa compreender o bloco histórico, o complexo de relações ordenadas entre estrutura e superestrutura, teoria e prática, matéria e ideias também, que configuram, então, né, assumem a configuração de um bloco de poder em um dado momento da história, exercendo, então, a sua hegemonia. As relações de força, então, que é aquilo que a gente viu lá na figura que estava representada, né, essas relações de força, né, do homem que estava empurrando, né, e que a gente vê um poder econômico se sobrepondo, né, elas estão ligadas à maneira, então, como a sociedade é estruturada, ou seja, como é a base econômica da nossa sociedade, né? Então, quais são as características desta base econômica? Como é formada essa superestrutura? Quais são e como são os elementos que a compõem? Então, nesse contexto, a gente precisa compreender a hegemonia, a autoconsciência de classe e dessa sociedade, né? E a organização dessa sociedade. E de que modo que se estabelecem e operam as correlações de forças entre as classes. Então, esse marxismo ocidental de Antônio Gramsci, ele conceitua a hegemonia, né? Vamos continuar retomando esse conceito. Então, hegemonia significa que a dominação de classe se baseia não apenas na coerção, mas também numa imposição cultural e ideológica de uma classe sobre a outra, como se existisse uma cultura que fosse correta, que fosse predominante, que tem que, então, se sobrepor à outra, como se existisse uma cultura que é correta, uma etnia que é certa, né? Tradições culturais que são corretas, outras não são, né? Então, vão predominando sobre as outras, né? A política, então, ela é força e consenso, né? Porque é poder também, né? Então, o conceito central em Gramsci
demonstrando que a luta de classes acontece em nível ideológico, político e cultural, e que a revolução deve ser buscada de modo gradual, explorando todos esses níveis para que se forme, então, um consenso e uma hegemonia da classe trabalhadora, né? Então, é a classe trabalhadora que tem que buscar a sua hegemonia. Bom, nesse contexto, então, a continuação, né, do conceito de hegemonia, né? Então, há uma instrumentação hegemônica da burguesia capitalista avançada, né, pelo parlamentarismo, pelos partidos liberais democráticos, opinião pública com grandes órgãos de informação, apoio estrutural do mercado e da organização fabril também. Instrumentação hegemônica do proletariado, como ela se dá? Então, através dos conselhos operários, dos sindicatos, dos partidos que querem ser revolucionários, né? Então, aqui a gente compreende um pouco mais do que é essa hegemonia, né? Então, o que é uma crise de hegemonia? A crise de hegemonia, ela ocorre quando as classes sociais elas se separam de seus partidos políticos em razão de atos que são impopulares das classes dirigentes ou do intensificado ativismo político de massas anteriormente passivas. Então, há uma crise de autoridade por perda de consenso em torno da classe dirigente. Então, surge a ideia de um bonapartismo ou populismo também, né? Para Gramsci, a sociedade civil estava na superestrutura. Marx a colocava na infraestrutura. Se a gente for retomar esses conceitos, a gente vai entender, né? Lá no módulo 3. E Gramsci, então, compreende que a sociedade civil é, então, um fator positivo e decisivo no desenvolvimento histórico. O Estado, nesse sentido, ele tem um papel fundamental na superação do capitalismo, pois exerce a função fundamental de hegemonia. Estado não é um mero aparato, então, repressivo, como propunha Marx. É preciso, portanto, compreender como o Estado exerce a sua função de hegemonia, né? Então, nesse contexto, né, nós podemos pensar de onde vem a obra, né, de Antônio Gramsci, né? Então, Antônio Gramsci, ele cabe destacar que ele nunca publicou um livro em vida. No entanto, a sua militância política desde a juventude deixou como legado vários artigos em periódicos de partidos políticos e na imprensa também. Deixou também, e isso é o mais importante, né, foram os vários cadernos de notas manuscritas durante o período em que esteve preso, então, sob a guarda do Estado fascista italiano, a época, então, de Mussolini, né, e as obras mais conhecidas, então, né, são os cadernos do cárcere, né, que é o tempo que ele esteve preso, né. Então, nesses cadernos do cárcere, esses escritos, eles só foram publicados, né, eu destaco aqui, após a sua morte, e eles representam até hoje uma fonte, então, de reflexão filosófica, sociológica e política ímpar. Então, qual é a importância das ideias de Gramsci? Então, a importância das ideias de Gramsci está em sua capacidade de atualizar o pensamento de inspiração marxista, de modo a adequá-lo às características de uma sociedade europeia de capitalismo avançado, então, na primeira metade do século XX. Seus conceitos inovadores vão no sentido de demonstrar que as concepções de Marx, elas referiam-se às sociedades do século XIX e as de Lenin, o revolucionário russo, às sociedades agrárias atrasadas e com um capitalismo pouco desenvolvido. Então, a sua primeira distinção política é aquilo que eu já apontei, né, nos slides anteriores, né, entre Oriente e Ocidente. E não se trata apenas, então, de uma distinção geográfica entre leste e oeste. Ele entende por Oriente, então, aqueles países onde o Estado, as estruturas políticas, elas concentram todo o poder e onde a sociedade civil ela é fraca, pouco organizada, sem capacidade de contrapor-se a tal poder concentrado no Estado. Então, o único modo de lutar pelo poder em tal situação é investir contra o Estado,
No caso, então, dos comunistas, a ideia era tentar uma revolução armada que desalojasse os poderosos e desse poder aos operários. Foi isso que Lenin fez, então, na Revolução Russa de 1917. Mas, por Ocidente, ao contrário, ele entende aqueles países em que a sociedade civil ela tem uma estrutura, é múltipla, vital, organizada e tem condições de dividir com o Estado as estruturas políticas institucionais e a administração da vida social. Essas, então, são as sociedades de um capitalismo mais avançado, com um mercado interno forte e com uma vida política plural. Nessas condições, então, ele nota que o poder ele não se concentra todo no Estado, como nas sociedades mais atrasadas. Né? Ele está diluído entre o Estado e a sociedade civil e não está em um lugar só. Está em muitos lugares e ao mesmo tempo. Está no governo, mas também está nas empresas, nos clubes, nos mercados, nos partidos, na cultura, nas concepções de mundo que as pessoas veiculam. Essa percepção, né, ela vai permitir, através de Gramsci, então, uma visão bem mais coerente e precisa da luta política do capitalismo contemporâneo. Dela, ele é capaz de concluir que, para obter poder, as classes ou grupos políticos revolucionários não podem fazer uma política de insurreição ou de luta golpista contra o Estado. Então, é preciso uma revolução que se dê no cotidiano. E essa lição, ela não se limita aos que pretendem, então, revolucionar a sociedade. Ela é uma lição que se dá, então, sobre a política. A política, ela tem que ser feita na sociedade. Deve referir-se a todos os espaços de poder que são disponíveis. Então, a luta política, ela não pode se limitar apenas a uma luta de pura força física ou de puro poder econômico, né? Como a gente viu predominante, então, né, essa ideia do poder econômico lá naquela imagem, então, do homem buscando espaço pelo poder econômico. Então, o Estado é força, é coerção, dominação, mas a sociedade, então, ela pode ser considerada um espaço de consenso, do consenso, né? É o lugar onde os homens conflitam seus interesses através da persuasão. Então, não basta força, portanto. É preciso também conquistar a consciência das pessoas, a consciência de classe. Quem quiser disputar o poder nessa sociedade ocidental, moderna, complexa, tem que, no dizer de Gramsci, ganhar a batalha das ideias. Né? Então, isso é muito importante no dizer de Gramsci. Se é tão importante assim, então, o convencimento das pessoas na sociedade, dentro da luta política, não basta apenas eliminar, então, a exploração econômica de uma classe sobre a outra. Eliminar, então, a apropriação privada dos meios de produção da riqueza, como demonstrara Marx no século anterior. É preciso também, então, lutar contra a apropriação privada ou elitista do saber e da cultura. Então, lutar contra a hegemonia cultural, né? Com isso, diz ele, a meta seria, né, então, acabar com a divisão entre intelectuais e pessoas simples. Então, esse é um ponto de discussão a partir do autor. E isso é fundamental, porque apenas aquele que é tido como intelectual é que vai ocupar os postos da administração do Estado, da vida política e social em geral, e, portanto, concentra mais poder. Nesse processo, que é lento, complexo, de luta pelo poder político nessas sociedades complexas, como a nossa sociedade ocidental, então Gramsci ele chama de disputa pela hegemonia. Né? Por isso a ideia da sobreposição de um bloco hegemônico, né, ao outro. Para chegar ao poder, então, não basta ganhar uma eleição ou dar um golpe de Estado, né, nas palavras do autor. É preciso, né, repito, ganhar a batalha. Qual é a batalha? Do convencimento, a batalha das ideias. Né? Obter, então, um consenso social em torno das concepções, de suas concepções. Nesse sentido, então, é preciso mais convencimento do que força, é preciso ser hegemônico, confirma, então, Gramsci. Ora,
Nesse sentido também, se para conquistar a hegemonia política e ideológica é necessário ganhar a batalha das ideias, evidentemente os intelectuais eles desempenham um papel chave nesse processo, pois os intelectuais são aqueles que organizam a cultura. Eles definem os parâmetros pelos quais homens concebem o mundo em que vivem. Vem a divisão de poder, de riqueza, de sua sociedade e também definem se os homens percebem como justa ou injusta essa situação. É por essa razão, então, que o processo de eliminação de toda a desigualdade e de toda a injustiça, segundo Gramsci, vai passar por uma reforma que é intelectual e moral. Ao próprio partido político moderno, que é um dos atores principais dessa luta, ele chama de intelectual coletivo aquele que vai atuar, então, no sentido de reformar as mentalidades, as concepções de mundo e, portanto, no sentido da conquista da hegemonia. Então, temos que notar também que nessa luta pela hegemonia, isto é, na luta pelo poder, né, há obviamente os que desejam manter a hegemonia atual e os que desejam uma nova hegemonia. Esses grupos representam, é claro, as diferentes classes e frações de classes sociais em disputa pelo poder na sociedade. Nos momentos de disputa mais acirrada, tendem a ocorrer, então, uma polarização entre os interesses dos que querem conservar e dos que querem mudar. Os dois grupos eles traçam alianças internas, cada um de um lado do campo de batalha. A cada um desses grupos de classes e frações de classe em torno dos interesses históricos determinados por Gramsci, ele vai chamar, então, né, de bloco, né, bloco hegemônico, bloco histórico, enfim, né. Nesse contexto, né, em síntese, na luta pela hegemonia, tanto as classes dominantes quanto as dominadas, elas se organizam em blocos. E cada uma delas conta com seus próprios intelectuais, cujas ideias elas competem entre si na tentativa de organizar, então, a cultura de uma dada época conforme seus interesses. Na verdade, Gramsci ele constrói uma tipologia dos intelectuais. Para ele, há dois intelectuais principais, né? Então, nesse contexto, né, seguindo aqui, a gente vai compreender, né, um pouco mais sobre esses intelectuais, né? Então, o papel do intelectual orgânico. O intelectual orgânico, ele tem vínculo de classe. Ele contribui para a construção da hegemonia. É o processo pelo qual, então, né, um grupo exerce controle, através de sua liderança moral, intelectual, sobre outras frações da sociedade. Então, é necessário que a classe revolucionária ela desenvolva seus próprios intelectuais para construir, então, o que Gramsci chama de contra-hegemonia. Então, é uma contra-hegemonia cultural. A força verdadeira do sistema ela não reside na violência da classe dominante ou no poder coercitivo do seu aparelho de Estado, mas na aceitação por parte dos dominados de uma concepção de mundo que pertence aos dominadores. A filosofia de uma classe dominante ela atravessa todo o tecido de vulgarizações complexas para aparecer, então, como senso comum. Isto é, a filosofia das massas que aceitam a moral, os costumes e o comportamento institucionalizado da sociedade em que vive. Então, o novo partido ele precisa de intelectuais novos, né, que pensem diferente, né? Ainda sobre esse intelectual orgânico, né? Então, dentro dessa tipologia dos intelectuais, né, o intelectual orgânico ele vai ter uma ligação direta com os interesses da classe que ascende ao poder para dar homogeneidade e coerência interna à concepção de mundo que interessa a essa classe, ou seja, surge para dar consciência a esta classe. Então, esse é o papel do intelectual orgânico, a consciência de classe. A burguesia, as classes dominantes em geral, possuem seus intelectuais orgânicos, cuja função, então, é fazer com que todos pensem com a cabeça da classe dominante, inclusive e principalmente, então, os dominados. Esta é a fonte da persuasão, do convencimento, enfim, da hegemonia da classe burguesa. Ainda sobre esse intelectual orgânico, né, do mesmo modo, né, Gramsci propõe, então,
que os dominados, ou seja, a classe trabalhadora, ela possua também os seus intelectuais, cujo objetivo é desenvolver uma concepção de uma contra-hegemonia, né? Ir contra, né, essa hegemonia cultural. E daí, nesse sentido, então, nós temos outro tipo de intelectual, que são os intelectuais tradicionais. É uma classe de intelectuais que, principalmente em épocas passadas, foram os chamados intelectuais orgânicos das classes que eram, então, dominantes. Então, um exemplo clássico que nós temos disso é o clero, pois os padres eles deram coerência e organicidade à dominação da nobreza aristocrática na época do feudalismo, né? Então, esse é um exemplo de intelectual tradicional. Nesse contexto, né, então a função dos dois tipos de intelectuais, ela é, então, portanto, de ser um instrumento de construção e consolidação de uma vontade que é coletiva, de um consenso social em torno das ideias por eles veiculadas, das concepções de mundo, do bloco histórico ao qual estão ligados, na luta pela hegemonia, né? Então, nesse contexto, nós podemos pensar sobre essa pergunta, né? Mas de onde vêm esses intelectuais, né? Vamos ver, se arrisquem a pensar. Vou dar um tempo para vocês pensar nessa pergunta. De onde vêm esses intelectuais, então? De onde será que eles vêm, né? Então, como se diz, né? Ganhou, então, aqui um prêmio, né? Um pirulito, aquele que disse que é da escola, né? Aquele que pensou, mas é da escola que vêm os intelectuais. Sim, é claro, o intelectual ele é formado na escola. Quer dizer, para vir a ser um dia um intelectual orgânico ou intelectual tradicional e desempenhar funções de organização da cultura, o indivíduo precisa passar por uma formação escolar que lhe dê acesso especial, então, a essa cultura. Daí que Gramsci tenha se preocupado com as características desse sistema escolar do seu tempo, né? Ao analisar, então, o sistema escolar italiano da sua época, Gramsci nota uma característica muito parecida com a percebida por Max Weber lá na Alemanha, e o que havia levado a uma distinção entre uma pedagogia do cultivo e a pedagogia do treinamento, já mencionadas anteriormente, né, no módulo 3. Gramsci, ele observa que na sociedade moderna, a ciência ela misturou-se à vida cotidiana de um modo nunca antes visto. O que diria ele se vivesse hoje, então, né? As atividades práticas, a construção de casas, a cura das pessoas, a administração pública e até mesmo as artes podem ser citadas como exemplos, né? Tornaram-se atividades complexas e especializadas. Em vista disso, ele escreve num dos cadernos das notas, então, do cárcere, publicado com o título Os Intelectuais e a Organização da Cultura, que toda atividade prática, ela tende a criar uma escola para os próprios dirigentes e especialistas e, consequentemente, tende a criar, então, um grupo de especialistas de um nível mais elevado, que ensinam nessas escolas. Isso vai gerar um sistema educacional que é híbrido. De um lado, um tipo de escola humanista, que dá uma formação clássica destinada a desenvolver em cada indivíduo, então, uma cultura geral, destinada a dar a cada um, nas palavras de Gramsci, então, o poder fundamental de pensar, de saber se orientar na vida. De outro lado, surgiram as diversas escolas especializadas, voltadas, então, para uma formação específica dos ramos profissionais, ou baseadas, então, na necessidade de operacionalizar os conteúdos científicos. Se vocês perguntarem, por exemplo, a seus pais e os avós sobre a estrutura da escola brasileira no tempo deles, vocês verão que era exatamente a mesma lógica que presidia, então, a divisão entre o clássico e o científico, né? Bem como a separação entre a escola normal, formação para o magistério, a escola de comércio, né? E a escola industrial, que eram de formação técnica, então, profissionalizante. Isso ainda no ensino, que hoje corresponderia ao ensino médio,
sem contar, então, naturalmente, com o surgimento do ensino superior no Brasil, cujas bases vão se estruturando, então, a partir da fundação da USP, em 1936, e se diversificaram com a enorme expansão do ensino superior privado durante o regime militar, na década de 1970, então. Mas essa, então, é uma outra história, né? O fundamental em perceber essa distinção para Gramsci é notar que ela tem um conteúdo de classe. A formação geral, então, que faculta o indivíduo formar-se em contato com uma cultura humanista e acumulada ao longo dos séculos, formar-se como um indivíduo completo, ela é reservada, então, aos filhos da classe dominante e, portanto, a formação de seus próprios intelectuais orgânicos, né, dos intelectuais orgânicos da classe dominante. Mas isso, então, não é tudo. O próprio perfil de formação desse intelectual orgânico das classes dominantes, ele mudou. Na medida em que o desenvolvimento industrial e a urbanização exigiram mudanças, né? Desenvolveu-se, então, ao lado da escola clássica, que era baseada nos valores da cultura greco-romana, uma escola técnica, profissional, mas não manual, que acabou por suplantar a clássica, né? Na medida em que era mais adequada à formação dos intelectuais orgânicos das classes dominantes. Nesse contexto, né, cabe destacar aqui, né, pensando nessa pergunta de onde vêm os intelectuais, né, nessa proposta educacional de Gramsci, né, um conceito que é o conceito da escola unitária, né? Por quê? Porque Gramsci, ele vê, além do elitismo, né, e da exclusão das classes trabalhadoras de uma formação de qualidade, um indício de que a expansão do ensino era necessária, então, para dar conta das novas tecnologias e dos avanços da ciência e da racionalidade. Pois estava se dando, né, de um modo caótico, pouco organizado, sem que fossem traçadas políticas orientadoras. Nesse sentido, ele tinha sua própria proposta, então, de política educacional, ele tinha uma visão bastante precisa de como a nova escola deveria ser, né? Então, recuperando a percepção de Marx, a nova escola ela deveria ser organizada do seguinte modo, né? Ela deveria ser, então, como expressa nesse slide aqui, uma escola unitária, né? Essa escola unitária, então, ela corresponderia aos níveis do ensino fundamental e do ensino médio, de caráter formativo, e objetivaria equilibrar de forma equânime, então, de forma a equiparar, então, o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente e o desenvolvimento das capacidades do trabalho intelectual. Então, é uma escola unitária no sentido de que ela vai articular trabalho manual e intelectual. A partir dessa escola, então, única, né, e intermediado por uma orientação profissional, o aluno ele passaria a uma escola especializada, que é voltada, então, ao trabalho produtivo. Mas que escola unitária é essa, né? Essa escola unitária, na proposta, então, de Antônio Gramsci, é uma escola pública de qualidade, de acesso a todas as classes, para que todos os interesses econômicos imediatos não interferissem, né? Sendo a escola privada na formação dos alunos. Essa escola unitária, então, dentro da proposta de Antônio Gramsci, é uma escola aberta a todas as classes, não somente a classe dominante, capaz de formar seus próprios intelectuais, pois sem isso, a luta pelo poder ela fica extremamente desequilibrada nas sociedades complexas. Então, por isso, uma escola pública de acesso a todos, né? Onde dominantes e dominados vão estudar juntos, né? E vão partir dos mesmos princípios, né? Dessa união do trabalho que é manual com o trabalho intelectual, né? Se todos, então, não tiverem acesso a uma escola que lhes permita uma formação cultural básica, que possa ser eventualmente expandida, em seguida, então, essa batalha das ideias, ela vai ser sempre ganha por quem? Pelas classes dominantes, né? Então, nesse sentido que é reforçado o conceito de escola
unitária proposto pelo autor. Então, nós chegamos ao final da apresentação, né? Passamos, então, agora para a leitura, a indicação, então, para vocês da leitura dos textos, né? Agradeço, então, a todos que conseguiram assistir essa videoaula até o fim, né? E prestar atenção aos conceitos. Também os slides vão estar disponíveis lá no ambiente, né? E vocês podem baixar esses slides, acessar, né? Retomar alguns pontos, né? Para compreender um pouco mais, então, sobre esses conceitos de Antônio Gramsci que foram explicados e repetidos várias vezes aqui e retomados, então, a partir da leitura de Marx lá do módulo 3. Então, me despeço aqui nesse módulo, né, e nos encontramos no próximo módulo para discutir as ideias, então, de outro sociólogo da educação, que vai ser o Pierre Bourdieu. Né? Boa leitura para vocês, espero que façam as leituras, que possam estar retomando alguns conceitos, que possam fazer algumas anotações, enfim, que esse também é um modo, né, que eu indico para estudar os conceitos, né? Eu sei que a disciplina de Sociologia da Educação, ela é uma disciplina que vai demandar leituras, né? Mas, pois são vários os intelectuais, os sociólogos, enfim, né? E escreveram várias obras. Aqui a gente traz sínteses dessas obras, artigos produzidos, né, por pesquisadores brasileiros a partir dessas obras, desses autores, né? As obras são muito densas, né? Muitas nem têm tradução, né, aqui no nosso país, né? Nem chegam até aqui, mas, enfim, né? Tentamos oportunizar uma síntese de entendimentos, né? E seria isso. Bons estudos, nos encontramos no próximo módulo.